boa tarde. Seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta terça-feira, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. PMI industrial do Brasil cai para 47,8 em janeiro devido à redução do poder de compra dos consumidores. Ações da fabricante de veículos elétricos Tesla sobem mais de 10% após Credit Suisse elevar as ações para superação. CVM suspende decisão sobre distribuição de dividendos do fundo imobiliário Max Renda. Em evento pela manhã, ministro Paulo Guedes diz que Brasil vai retomar crescimento sustentável à base de investimento privado. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Agora, meio-dia e 35 pelo horário de Brasília, e eu começo o estoque de hoje com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão, que já está aqui na minha tela. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, que estão ligadinhos aí na BMC News desde cedinho, né? Vamos trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, olha só. E a gente vai repercutir os principais assuntos, né, com o nosso convidado de hoje, os nossos convidados de hoje, o Christian Tetzner, que é analista de sistemas, e também o Pedro de Marco, analista da Rich Capital. E também teremos aqueles gráficos que o pessoal gosta bastante, sempre comentam bastante no nosso chat também, né, que o Alex André trazendo um panorama bem legal sobre o mercado lá fora e aqui também, né, Isa? Exatamente. Agora a gente começa então com os números do mercado financeiro. Bovespa, que abriu em alta aí na contramão das bolsas de Nova York e continua operando com leves ganhos. Destaque para Vale, com mais de 3% de alta, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas no momento, 0,92% de alta, operando a 113.173 pontos, sendo que bateu aí, chegou numa máxima de 113.302 pontos nesta terça-feira, 1º de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nas altas do dia. Vale 3, então, como eu acabei de falar, ó, ultrapassando os 3%, ó, já chegou aí aos 4% de alta. Temos também CSN com 3,92% de alta, Embraer com quase 4% também subindo, Braskem também com alta de quase 4%, Usiminas com 3,26% de alta, Gerdau também igual 4 com 2,33% de alta, Petro 3 também operando aí com quase 3% de alta. Agora, entre as maiores quedas, temos Fleury com 2,97% de queda, Liren também, Lojas Renner, né, com quase 3% de recuo, Grupo Soma com 2,48% de queda, temos também Alpa 4 com 2,40% de recuo. E agora nós vamos conferir os números internacionais com a Hanna, né, Hanna? Pois é, vamos lá então, Isa, recapitular como é que fecharam as bolsas lá na Ásia, para a gente ter um panorama legal, para a gente acompanhar o mercado aqui também. Hansen fechou numa alta de 1,07%, Xangai registrou já a queda de 0,97% e Nikkei teve aí, né, a Nikkei acabou fechando numa alta de 0,28%. Já em relação às bolsas lá na Europa, a DAX na Alemanha opera agora em alta de 0,85%, FTSE no Reino Unido 0,89% de alta, a CAC na França sobe 1,17% e o índice Eurostoxx sobe 0,94%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, todas no vermelho por lá, Dow Jones agora, né, tem uma queda de 0,10%, S&P 500 0,24% de queda e Nasdaq cai 0,45%. Vamos ver então como é que está o dólar, né? O dólar que está aí, perdeu, né, conseguiu, né, cair um pouquinho mais, né, desses R$ 5,30 que a gente falou bastante aqui durante o BMC Stock. Hoje agora, né, nesse momento o dólar recua 0,30% e está aí sendo vendido a R$ 5,28. E o barril do petróleo está tímido ainda, está subindo o Brent agora 0,04%, está aí cotado a $89 o barril, enquanto o petróleo WTI também está subindo 0,03% e é vendido a pouco mais de $88 o barril.
A gente segue de olho, né, nos números internacionais, porque resultados do PMI da zona do euro, né, Alemanha e Reino Unido, saíram agora há pouco. E a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, já tem os resultados e traz aqui no BMC Stock. Boa tarde a todos. Já saíram dados de PMI ao redor do mundo. PMI da zona do euro industrial avançou 58,7 em janeiro, abaixo da previsão de 59 estimada por analistas. Trata-se do menor nível desde agosto do ano passado. A Alemanha também divulgou o PMI industrial e subiu 59,8 pontos em janeiro. O dado veio um pouco abaixo da previsão, que era de 60,5 pontos. Reino Unido também, PMI industrial caiu a 57,3 pontos em janeiro e ficou acima da previsão, que era de 56,9. A gente acompanha esses dados, com certeza, é com vocês. Bom, agora mudando de assunto, né, Giovanna, e as ações da fabricante de veículos elétricos Tesla subiram mais de 10% depois aí que o Credit Suisse elevou as ações para superação e o mercado mais amplo aí se recuperou. Isso acontece depois que as ações caíram fortemente em janeiro, que arrastou inclusive a Nasdaq para baixo, não é mesmo, Giovanna? Sim, as ações já haviam caído quase 20% no acumulado do ano, com pressão particular, né, depois que o CEO Elon Musk informou aos acionistas em uma teleconferência de resultados que a Tesla não ia fabricar novos modelos de veículos em 2022. Outros fabricantes de veículos elétricos, incluindo Rivian e Lucid, também se recuperaram na segunda-feira. Como você falou, as ações da Tesla subiram mais de 10%, fechando aí a $936,72 na segunda-feira, depois que o Credit Suisse avaliou, elevou as ações para o status superação. Mas que informou aos acionistas que a Tesla planeja concentrar em escalar a produção em suas fábricas antigas e nas novas e também dedicar recursos ao desenvolvimento de um robô humanoide e tecnologia de veículos autônomos. Claro, a gente acompanha a movimentação aí da Tesla também. É com vocês. Obrigada pelas informações, Giovanna Locatelli. Bom, agora a gente fala da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que atendeu hoje o pedido de suspensão para a decisão sobre a distribuição de dividendos do Fundo Imobiliário Max Renda. Por maioria de votos, então, o colegiado entendeu no final do ano passado que um fundo imobiliário não poderia, então, distribuir mais dividendos do que o lucro acumulado pela carteira. A análise teve como base as demonstrações financeiras do Max Renda entre 2014 e 2020, período em que o fundo chegou aí a apresentar um prejuízo contábil e mesmo assim seguiu com a distribuição de dividendos. Agora, na última quinta-feira, a CVM reforçou o posicionamento e avisou que o parecer poderia se estender também a outros fundos em situação semelhante à do Max Renda, que encerraria a semana passada com queda de mais de 9%. Com a decisão de hoje, então, a autarquia explica que os efeitos da decisão sobre o Max Renda, que sacudiu o segmento de fundos imobiliários nos últimos dias, estão suspensas. E sobre isso, então, eu chamo agora o nosso convidado para falar mais a respeito, Christian Tetzner, analista de sistemas. Olá, Christian, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Se puder ajudar, estou à disposição. Christian, eu queria que você comentasse, então, essa decisão, né, da suspensão de hoje, nesse novo capítulo aí que se estende dessa polêmica. Basicamente, o fundo ele tem resultados negativos ao longo dos últimos anos e vinha fazendo a distribuição de rendimentos, né, tecnicamente lucro, apesar dos sucessivos prejuízos. Isso fez com que a autarquia, no dia 7 de julho do ano passado, notificasse o fundo para que se explicasse, né, qual era a fonte, né, desses recursos e que passasse, então, se decidisse continuar distribuindo, reclassificar seu rendimento para amortização, que seria a devolução do capital e não o lucro. E, Christian, sobre como que ficam... Pode falar. Como é que ficam os FIIs com a decisão da CVM sobre o Max Renda? Num primeiro momento, né, com a publicidade do fato na última segunda-feira, houve um frisson, né, um certo desespero dos participantes do mercado de que houvesse uma contaminação, que
repassasse para todos os fundos imobiliários, quando, na verdade, os fatos explicitam, né, que isso é um caso particular do fundo Maxi Renda, que tem aí como seus principais participantes aí, né, o administrador, que é um administrador bem conhecido, né, o BTG, e seu gestor, a XP, que também é um player conhecido no mercado. Então, foi uma disputa, um acordo aí entre gigantes, né, de um lado a autarquia, né, a CVM, e do outro lado os maiores players do mercado financeiro na atualidade, né. Então, o cotista ficou espantado com o fato, né, acho que ninguém esperava, porque é um fundo que tem mais de quase 500 mil cotistas, né, e foi o motivo da justificativa do efeito suspensivo de hoje, que houvesse, então, uma ponderação em função dos impactos não medidos, apesar da CVM já ter tomado medidas mais graves no passado, com suspensão de cotação de fundos por 70 dias, não pensando assim, então, no bem-estar dos demais cotistas, mas o ainda pesou o fato de ter tantos cotistas assim para o efeito suspensivo, mas o processo continua e a questão de ter ou não lucro continua sendo o motivante aí da inspeção da autarquia. Uhum. E qual seria o impacto, né, em relação à indústria de um modo geral? Se a gente pensar que dos 600 fundos, né, cogita-se que 30 fundos estejam em situação similar ao potencial do Maxi Renda, o impacto é relativamente baixo. O problema é que é um fundo de 2 bilhões com 483 mil cotistas, né? Então, vai ser um exemplo, aí um exemplo marcante na história dos fundos imobiliários, aí, porque a gente nunca tinha visto um fundo imobiliário de um player tão relevante sendo alvo de um processo administrativo, de uma investigação da autarquia. A autarquia, aqui, segundo o comunicado, né, diz que pondera o efeito suspensivo que poderá ter efeito caso os administradores do Maxi Renda não apresentem no prazo de 15 dias úteis o pedido de reconsideração da decisão. Como é que seria isso? O fato continua o mesmo, né? Ela só tentou mitigar o impacto para os cotistas, aquela sensação de que a coisa estava urgente, e não é, né? Está se arrastando desde 7 de julho, mas como um modo geral, né, o cotista vai ter que continuar aguardando, porque o administrador vai ter que publicar as demonstrações financeiras auditadas e, de certa forma, foi veiculado de forma extraoficial que o fundo teria tido lucro, o que viabilizaria essa distribuição. Então, comprovações e faltam material auditado, né, devidamente processado, como o que foi divulgado até o ano fechamento 2020, né? Desde 2014, o fundo tem sucessivos prejuízos, e é isso que o pessoal técnico da CVM e apontou. De novo, um caso pontual, único e exclusivo deste fundo, e com cerca de 30 fundos potencialmente na mesma situação no universo de 600, ou seja, é um universo relativamente baixo. Chama a atenção por ser um participante relevante no mercado, participantes relevantes no mercado. Uhum. Né? E antes, a gente tem pergunta já aqui do pessoal do chat, inclusive, né, você que está nos acompanhando, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida que a gente repassa aqui para o Christian, né, para falar sobre esse assunto que vem movimentando o mercado desde a semana passada. A gente vem acompanhando e falando bastante sobre isso aqui, né, durante a nossa programação. Vamos lá então, porque o Rui das Neves pergunta o seguinte: você acha lógico FIIs ter prejuízo na sua distribuição devido à reavaliação ou marcação a mercado sem negociar o ativo só por ter modificação de valor fiscal ou contábil? O ajuste meramente contábil, ele é feito para atualizar o valor patrimonial do fundo, e no passado servia de referência para as taxas, e no presente tem mais uma função de métrica de acompanhamento, né, para o seu cotista. Hoje vale muito mais o valor da cotação, tanto para efeitos de cálculo de taxas, quanto
para a sensibilidade do seu cotista. O grande problema é que o Maxi Renda ele teve um histórico de absorção de um fundo XPGA, também do XP, e que neste fundo ocorreram vários casos de default e de problemas com os ativos investidos que geraram essa sequência, né, de prejuízos não só meramente contábeis de ajuste de curva. Então, da CVM, na sua primeira iniciativa, ela pediu exatamente isso. Qual é a métrica de contabilização, de cálculo destes CRIs para que se chegue ao prejuízo e possa se separar aí o que é meramente contábil e o que é efetivamente caixa, né? Que é efetivamente danos materiais. Só para extrapolar um pouquinho, né? A gente, olhando para os fundos de tijolo, né? Você tem um prédio com aluguel. Esse aluguel é lucro, né? A reavaliação do prédio é uma métrica feita anualmente para dar uma percepção para o investidor de quão valioso está aquele bem. Mas, para efeitos de distribuição do lucro, do aluguel recebido dos inquilinos, muda pouco ou quase nada, né? Subtrai-se as despesas naturais do fundo e distribui-se o excedente de lucro. Então, para tijolos não tem nenhum problema. O Maxi Renda é um mistura, né? Majoritariamente papéis e que veio numa exposição demasiada ao CDI, que a gente acompanhou a curva Selic nos últimos anos, chegando ao patamar mínimo de 2,5. E ele manteve um rendimento praticamente linear, apesar da queda do seu principal indexador corretivo aí. Tá certo, Christian. E só para finalizar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Qual o conselho que você diria para quem investe nesse tipo de fundo após essa decisão da CVM de suspender a distribuição de dividendos pelo Fundo Imobiliário Max Renda? O caso CVM é um caso sempre extremo, né? Quando a autarquia entra em campo, é porque o jogo tá esquisito. Então, assim, num primeiro momento, apesar do susto, o investidor deve se manter calmo, né? Ele deve estar sempre em com o seu estudo. Eu acho que caiu a conexão com o Christian. A gente ficou com o áudio dele, mas acabou caindo, né? A gente já estava até despedindo dele, né, Isa? Exatamente, a gente estava nas considerações finais aí com o Christian. Bom, ele acabou de falar sobre essa decisão da CVM que suspendeu a decisão, né, que questionava a distribuição de dividendos pelo Fundo Imobiliário Max Renda. E a Hanna, você tem aí no nosso mapa de calor. Vamos lá, então? Vamos colocar aqui o mapa de calor para a gente já olhar aqui, né? Vamos chamar ele só para ele concluir, né? Fazer a conclusão do raciocínio. Max, pode concluir, pode continuar. Eu acho que a gente teve uma interrupção, mas agora está normal. Pode continuar a sua conclusão. Maravilha. O principal para o investidor, a maior defesa é estar sempre atento aí ao seu fundo imobiliário, não reagir emocionalmente, né? Ter um estudo atualizado e sempre reagir de forma racional. A CVM, quando ela entra em campo, geralmente é por um fator mais grave, né? Uma situação mais abrupta e causa uma reação emocional muito. Não se deixar levar pela opinião aí dos influenciadores que fizeram um verdadeiro pandemônio nesse caso, ao invés de agirem como apaziguadores, agiram aí justamente como instigadores aí, né, do movimento especulativo. Então é muito difícil, né? Mas enfim, se manter calmo, reforçar o seu estudo e não tomar decisões emocionais. Muito obrigada pelas dicas. Conversei com o Christian Tessner, analista de sistemas. Obrigada, Christian. Uma boa tarde para você. Obrigada por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Abraço. Agora sim, a Hanna vai dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de calor para ver lá. como é que estão Já os compartilhei aqui para a gente dar uma olhada, né, nesse ativo aí, para a gente ver como é que está agora. A gente vê que está subindo 3,90%. Está aí sendo vendido, então, esse fundo a R$ 9,60. A gente vai monitorando, né, Isa, e trazendo, né, as atualizações aqui para quem
está nos acompanhando agora, né? E a gente segue no nosso noticiário aqui, voltando a falar, né, dos números do Brasil, né, sobre a economia aqui no nosso país. O índice gerente de compras do setor industrial, né, no Brasil caiu 49,8 pontos em dezembro de 2021 para 46, indicando, né, a deterioração mais acentuada nas condições operacionais em mais um ano e meio, né, segundo dados divulgados hoje pela IHS Markit. Esse é o quarto mês seguido de queda no índice devido à redução do poder de compra dos consumidores, com a inflação elevada, a demanda enfraquecida e também, né, com a nova onda, né, da Covid-19 marcada pela variante Ômicron, Isa. Exatamente. E ainda falando de economia, em participação em evento nesta manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou aí mudanças aprovadas em marcos regulatórios e infraestrutura para repetir a avaliação de que o país vai retomar o crescimento sustentável a partir dos investimentos privados. O ministro disse também que o segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro teria aí o objetivo de dar sequência à transição de economia brasileira, que, segundo ele, está incompleta. Em relação à entrada do Brasil na OCDE, Guedes afirmou que o país está avançando na abertura internacional e está, então, em direção à integração plena à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essas foram então, algumas das declarações do ministro Paulo Guedes nesta manhã em evento realizado pelo Credit Suisse, que movimentou aí o mercado financeiro também, afinal, ele é o nosso ministro da Economia vigente no período de hoje. E a gente fala então da Arezzo agora, a gente vai na parte de empresas. A Arezzo informou que o banco UBS Brasil passou a integrar o sindicato de bancos, que vai fazer a coordenação da oferta pública com esforços restritos de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia. E eu estou aqui com a Sami, então, que tem outras informações sobre outros bancos que também já fazem parte desse grupo, né, Sami? Isso mesmo, Isa. Lembrando aí que os bancos Itaú e BTG Pactual já faziam parte desse grupo e também eles serão aí realizados esforços para colocar os papéis no exterior pelo Itaú, pelo BTG e pelo BofA Securities. Na última quinta-feira, a empresa anunciou a emissão de 7,5 milhões de novas ações, o que pode resultar aí em captação entre 615 milhões e 830 milhões de reais, Isa. Bom, a gente aproveita então, né, Isa, para ver o mapa do calor aqui. Deixa eu atualizar. Para ver como estão aqui, as a gente ações ver como é que estão as ações. Deixa eu abrir, na verdade, o setor, né, para a gente já ter setor de varejo, né, para a gente já ter um panorama aqui. A gente vê então que a Arezzo já recua 1,36%, né? Apenas vamos falar rapidinho só das altas, né? Porque tá tudo no vermelho desse lado. Pet sobe, né? 0,56% e Via 0,42%. No mais, né, as outras empresas aqui do setor estão caindo, como o C&A, que recua, né, a maior queda nesse momento, 2,74% de recuo. Lojas Renner, 2,38% de queda. Grupo Soma, 2,14% de queda. Amer 3, 1,06% de queda também. Magazine Luiza, 0,71% de recuo. Depois a gente tem Guararapes recuando 0,16% e Lojas Marisa e Amar 3, 0,28% de queda, Isa. Isso mesmo. E a Sami tem mais uma informação, né, das lojas americanas e a Vibra Energia, que formaram o mercado nesta terça-feira. A conclusão da operação formada pela parceria entre as empresas aí para explosão da exploração, na verdade, do negócio de lojas de pequeno varejo dentro e fora de postos de combustíveis, né, Sami? Pois é, Isa, é isso mesmo. Nessa informação aí o que aconteceu é que conforme... Conforme as empresas aí nessa exploração, um segundinho, que essa informação acabou de mudar. Não, olha, as lojas americanas... Que aconteceu... Isso. O que aconteceu é que, conforme o fato relevante enviado aí pelas duas companhias, o acordo ele já foi aprovado pelo CAD,
que foi consumada aí com a constituição da sociedade vem conveniência, cuja participação está dividida em 50% entre essas duas empresas. A Americanas e a Vibra, elas destacaram que a parceria visa oferecer aí uma nova proposta de valores aos consumidores, franqueados, revendedores e atendentes aí de lojas, além de representar um importante passo para a expansão do mercado de lojas de pequeno porte aqui no Brasil, Isa. Tá certo, obrigada pelas informações, Samir Facuri, uma boa tarde para você. E agora eu vou chamar o nosso convidado do dia, que já está na linha aqui com a gente, o nosso convidado que é o Pedro. Boa tarde, Pedro. Pedro de Marco, está ok? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente, Pedro. Lembrando que o pessoal do chat, né, pode já começar com as perguntas, pode tirar suas dúvidas, que a gente vai fazendo as perguntas aqui para o Pedro. Então, é Pedro de Marco, que é analista da Rich Capital. Obrigada pela disposição, por estar com a gente aqui nesta terça-feira. Eu queria começar perguntando sobre as ações da Petrobras que estão em alta, né? E a empresa assumiu uma política de distribuição aí de dividendos, mas por ser estatal, sempre fica aí entre as discussões de ser ou não privatizada, de seguir política internacional de preços ou não. Em ano de eleições, como que você avalia o posicionamento do acionista na empresa? Investir em Petrobras com combustível subindo é muito arriscado, Pedro? É arriscado, vamos ser bem explícito, assim, porque gera uma tensão social muito grande, né? Então, essa tensão social vai para o político e o político é o que manda na empresa, mesmo com todos aqueles acordos, isso cria uma certa tensão. Então, assim, acho que a Petrobras hoje está muito bem encaminhada, ela tem assim, acionistas de referência, tem o governo alinhado. Hoje, quando você pega o plano deles, assim, tudo mais constante, em 5 anos você vai ter o seu capital de volta, né? Se você comprar cedo, isso volta para você, todo aquele seu capital investido, através de dividendos nos próximos 5 anos, e você ainda mantém a sua participação na empresa. Isso se tudo se mantiver constante, mas a gente sabe que quando você tem uma empresa assim, que está gerando muito lucro em cima da população, que no fim do dia é isso que está acontecendo, para o político, essa conta social talvez não feche. Então, você cria um incentivo para ele tentar fazer alguma coisa. A gente tem visto aí o governo tentando melhorar as condições de preço da gasolina, né? Através de mexer no imposto, talvez um fundo de estabilização, que seria alimentado pelos próprios dividendos da empresa, então royalties. Isso parece que faria muito sentido, mas quando a gente vai fazer a conta, ia precisar de muito dinheiro. A conta que o pessoal fala é que para 1 centavo, para você reduzir 1 centavo na bomba, você precisaria de um subsídio de 1 bilhão. Então, assim, você precisaria de muitos bilhões para que, de fato, nós, consumidores, sentíssemos qualquer mudança no preço. Então, assim, o melhor jeito, e eu acho que foi a última sinalização, olha, se a gente caminhar para esse modelo de subsidiar a gasolina, isso vai aumentar o nosso déficit fiscal, né, das contas do governo, e com isso o câmbio também o real perde valor, e com isso a gasolina fica mais cara. Então, assim, essa conta não vai fechar. Então, a melhor coisa que agora que a gente pode fazer é não fazer. Lá no futuro, a gente pode mexer nesse preço, principalmente acho que tem muita coisa indexada que não faz sentido, e inclusive poderia atuar como políticas anticíclicas, né? Quando o combustível está alto, o governo acumula mais, junta mais dinheiro com o imposto, e aí ele suaviza nos períodos de baixa, e ele pode atuar com essa política anticíclica. Isso teria que ser feito no momento de baixa, por exemplo, né? Pensando lá na frente, quando hoje está todo mundo querendo arrecadar ao máximo. Então, no curto prazo, assim, difícil, ainda mais quando a gente vê com essa possibilidade de campanha de eleição, a tendência de qualquer político é falar, olha, eu vou dar a Petrobras para o povo,
eu não quero eles lucrando em cima do povo. Então fica aquela dúvida do que vai ser a Petrobras daqui a um ano, né? Né, e a gente tem uma expectativa pela reunião da OPEP+, né, amanhã, que deve decidir sobre a produção de petróleo também. A commodity terminou janeiro com um ganho superior a 14%. E quais são as perspectivas para o preço, né, do petróleo e o que deve influenciar o valor negociado da commodity? Ótima pergunta. O que a gente está vivendo agora é um momento muito único, porque não só a commodity petróleo, mas outras commodities estão assim, com preço lá em cima e sem nenhuma sinalização desse preço ceder. Por quê? Porque não tem nenhuma oferta entrando. Você não tem produtores colocando mais commodity em circulação. E a demanda está crescendo. Então, esse descompasso está indo para o preço. Olha, se não tem nova oferta, o preço vai subindo e tem gente que continua comprando. O preço do petróleo está nessa tendência hoje. A OPEC, que deveria colocar um pouco... eles tiraram muita oferta, né? Tiraram, se não me engano, cerca de 9 milhões de barris por dia, e eles têm colocado isso de volta, mas eles têm colocado menos. E aí a dúvida será que eles estão colocando menos porque eles estão querendo mesmo forçar o preço para cima, que não parece ser o caso, ou eles estão colocando o que eles conseguem, porque realmente teve destruição de oferta, né? O que a gente fala assim, olha, aqueles postos que eles contavam, na hora que eles foram ligados, não voltou. A programação da OPEP era voltar a 400 mil barris por dia, por mês. Então, eles iam incrementando essa oferta. E eles colocaram no mês passado cerca de 270 mil. Então, ficou um buraco aí de 130 que o mercado esperava. E aí, quando viu que não conseguiu pôr essa oferta de volta, o preço sobe. Se a gente somar o acumulado do tanto que eles prometeram e do quanto não voltou, está em torno de 800 mil barris. Então, assim, é um número relevante. Não tem ninguém que consegue pôr tão rápido. O próprio Estados Unidos, que antes de esse ajuste, o que a gente chama de um produtor swing, que ele consegue ligar e desligar muito rápido, que era o shale gas. Então, toda vez que o petróleo vinha para baixo de $40, ele parava de produzir. Toda vez que ele ficava acima de 60, $65, ele ligava a produção. Então, sempre ficava o petróleo ficava nesse intervalo de preço. Isso não está acontecendo agora, porque o mesmo produtor americano não está conseguindo financiamento para os projetos dele e também estão com problema de restrição de licença ambiental. A política do Biden, que é mais anticombustível, antifóssil, né? Então, assim, a tendência hoje é desse preço continuar subindo. A gente espera que no curto prazo pode bater em $100 e depois ele arrefece um pouco aí com mais oferta entrando que a gente tem para o segundo semestre. Agora, Pedro, em relação à política de preços da Petrobras, como a criação de um fundo de estabilização de preços poderia aí afetar a empresa, o mercado e a economia? Então, a nossa visão é que seria ótimo, né? Porque, assim, quando o petróleo está alto, a empresa lucra muito. E esse lucro, 50% da Petrobras é o governo que tem essa participação, ou cerca de 40%, vai. Isso tudo vira um dividendo, e esse dividendo alimentaria esse fundo de estabilização. Então, quando o preço da gasolina, quando o petróleo está alto, a empresa gera muito dividendo, esse dividendo vai para o fundo, e esse fundo é usado para tirar um pouco do preço da gasolina. Então, essa é a conta, e aí o contrário também, quando o preço está baixo, aí não precisa, porque o consumidor paga o preço que for, porque já vai estar baixo. Isso seria um ótimo instrumento, porque você justamente alinha, né, o maior acionista, que é o governo, com o acionista minoritário, que somos nós, ou quem quer que seja que invista em Petrobras. Então, está querendo o dividendo. Então, você está com uma política alinhada de gerar o máximo de valor, e esse valor virar dividendo.
Isso seria muito positivo se eles conseguissem implementar, mas é uma coisa difícil, assim, não é tão fácil e é muito custosa, porque um fundo dele, por mais que a Petrobras pague muito dividendo, vai precisar de mais. Então, você precisaria de outros fundos de recursos para fazer, de fato, esse conforto, ter esse colchão social, né? Então, só com dividendo, acho que da Petrobras, acho que hoje não para. Acho que essa é a grande dúvida hoje no mercado, é como é que faz esse negócio surtir efeito mesmo para arrefecer a inflação do consumo de combustível. E, Pedro, um outro ponto relacionado à Petrobras é a venda, né, das ações da Braskem, né? E como é que esse movimento deve afetar diretamente os investidores? A Petrobras tem feito uma grande gestão de ativos. Então, vamos lembrar, eles tinham, por exemplo, a BR Distribuidora, que é a Vibra, depois tinha diversos ativos, a gente vê, assim, vocês noticiam, por exemplo, a PetroRio comprou tal campo da Petrobras, a 3R, a PetroReconcavo. Então, assim, eles estão desmobilizando uma série de ativos que não eram estratégicos. Então, toda vez que a Petrobras faz uma venda grande dessas, e aí 4 bi aqui, 5 bi aqui, se a gente falar, por exemplo, essa semana teve um anúncio aí da venda para 3R, de um ativo, do Polo Potiguar, em torno de 1,4 de dólares. Esse dinheiro que entra para a Petrobras vira dividendo para acionista. Então, só nessa venda que eles fizeram para a 3R, por exemplo, a gente pode esperar um incremento de 2% a mais de dividend yield para os acionistas da Petrobras. Então, se de fato tiver a conclusão dessa oferta de Braskem, se eles saírem, esse dinheiro que vai entrar para a Petrobras vai virar dividendo. Então, é muito bom assim, para o acionista, porque a empresa está focando justamente onde ela pode ganhar, pode gerar mais valor, que é a ação. E agora, em relação a outros players do setor, como 3R Petroleum e Prior, como as aquisições recentes devem impactar aí essas empresas, Pedro? São casos bem... porque me lembra muito a PetroRio 4 anos atrás. Então, qual que é a história de todo player pequeno, empresa júnior de revitalização? Eles compram um campo de produção que está em declínio, então, geralmente o campo produz por 10 anos e aí ele está na sua máxima e depois ele começa a sair por uma razão física, assim, que sai muito mais água do que petróleo. Então, eles começam a pôr mais poço, mais injetor, você consegue aumentar a capacidade de extração. E essas duas empresas são focadas nisso. Tanto a 3R quanto a PetroReconcavo, com ativos da Petrobras que já estavam em declínio de produção, e aí eles fazem um investimento, que é algo que a Petrobras não queria fazer, eles estão focados no pré-sal, que o retorno é muito maior. Mas para uma empresa dessas, tem muito valor, porque aquela coisa é um investimento do retorno assim muito fácil, eles estão focados naquilo, o time inteiro joga ali naquela geologia, então assim, são muito enxutos, então o retorno é muito alto, estou falando aí acima de 20% toda vez que eles fazem esse tipo de revitalização. E você incrementa a produção, então aquele campo que estava caindo a produção, de repente começa a produzir mais. E a expectativa deles é sempre voltar para onde ele já produziu, no mesmo patamar. Então é muito bom, eu acho que é bom também se a gente for pensar na sociedade, porque o combustível fóssil tem uma data final, né? A gente pode falar 2040, 2050, então quanto mais rápido você conseguir extrair esse recurso da terra, melhor, porque depois isso facilita também a gente está pronto para a migração para uma nova área de eletrificados, menos combustíveis fósseis. Então, assim, são empresas focadas nisso, conseguem comprar
ativos da Petrobras ou de secundários, e aí eles revitalizam, fazem investimento, isso gera muito emprego local, são empresas muito queridas em momentos bons. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, tanto na Petro Recompra quanto na 3R, é exatamente o que foi na PetroRio há cerca de 4 anos atrás. Perfeito, né? E queria que você falasse agora, né, rapidinho, né, em relação às empresas de papel e celulose, qual é a expectativa, né, para commodity e principalmente visando as empresas como Klabin e Suzano? Tá, o ano de commodity tem sido bem volátil, né? Para quem está assistindo a gente, o ano passado foi assim o ano da commodity. No primeiro semestre, principalmente, assim, a gente viu preços subindo mais de 40%, a gente teve o câmbio também, então todas as empresas foram muito beneficiadas por causa disso. A partir do segundo semestre, a gente viu um arrefecimento, então a China começou a sinalizar que eles queriam mudar a política interna, deixar de ser um país assim, de construção, focar mais na distribuição de renda. Isso acabou afetando todas as commodities, desde celulose, mas principalmente as metálicas, né? De ferro e o aço. Aí, quando a gente chegou em novembro, a China chegou e anunciou que o crescimento ia ser menor, e aquilo assustou eles. Então, eles falaram, pô, a gente precisa, de novo, estimular um pouquinho mais a economia, e aí a gente viu as commodities voltando, e uma delas foi a celulose. A celulose passava por esse momento, então a Suzano, a Klabin, que sempre exportaram muito para a China no segundo semestre, eles tiveram que direcionar um pouco dessa produção lá para a Europa, e aí, quando voltaram a comprar de novo na China, quando o estoque lá nacional começou a sair dos revendedores, eles conseguiram botar preço. Então, a gente viu aí, acho que é o terceiro mês consecutivo que a Suzano consegue aumentar o preço da celulose para a China. A tendência lá é muito clara, assim, é uma tendência secular, de quanto mais higiene a população, então ela demanda mais papel higiênico, mais lenço, fralda, todos esses tipos que vêm da celulose. Então isso é para onde a gente está vendo crescimento, onde dá para crescer muito, na China e outros países asiáticos. Aí a tendência ainda de escrita, impressão, essa continua caindo, jornal, né? E tudo bem, eu acho que os outros setores estão crescendo tanto mais que acabam compensando. Então, para a Suzano, é um player assim, de celulose global, o crescimento dele é muito claro nessa via, então eles estão fazendo até projetos novos que devem entrar em operação em 2024, 2025, uma capacidade, uma fábrica nova, assim, super estado da arte, que vai conseguir exportar com um custo menor ainda do que ela já produz hoje. E a Klabin é um outro player que começou a produzir, acho que ele tem tanta celulose quanto a parte de embalagem. Então é um cara que consegue se defender, às vezes se a celulose não está tão bem, ele vende muita caixa, então caixa de papelão que a gente vê por aí. Então assim, são empresas assim, a Suzano se beneficia muito mais da China, da celulose, do câmbio, e a Klabin você tem um pouco de defesa, que é essa questão do e-commerce ou de delivery, que usa muito essas caixas de papelão, embalagem. Então, assim, ela tem um pouco mais de proteção, mas as duas, assim, uma tendência muito clara de crescimento ambiental, assim, de sustentabilidade, com projetos, principalmente da Klabin, de Puma 2, assim, altíssimo retorno. A gente gosta muito aqui, a gente tem uma posição em Suzano faz algum tempo já, e a gente continua vendo sinais assim de que a empresa está bem focada, consegue entregar os projetos, a celulose tem favorecido, e eu acho que tem um agravante novo que antes o mercado inteiro estava muito pessimista, quanto outros players, como por exemplo a colocasse um projeto lá no Uruguai, e com essa oferta nova ia deslocar o preço.
Esses projetos todos acabaram atrasando por conta de Covid. Então, com isso, aquela capacidade de oferta que ia entrar acabou que não vai entrar tão cedo. E isso fez com que o preço disparasse. Por isso que a gente tem visto aí a Suzano e a Klabin performarem tão bem. Inclusive, a gente até aproveita, né, para dar uma olhada no setor, para a gente ver como é que está o desempenho aí nesse primeiro dia de fevereiro, né? Estou dando uma olhada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. Suzano agora sobe 2,1%. Depois a gente vê Klabin com o ticker Klabin KLBN4, né, com uma queda de 0,21%, e o outro ticker aí da companhia, né, KLBN3, está recuando 0,17%, enquanto Irani está também no bloco das quedas, recuando 0,93%, inclusive o pessoal aqui no chat pedindo aqui para ver como é que está o desempenho, né? A gente está falando aqui então como é que está nesse momento, né, entre as altas e baixas, né, o setor de papel e celulose, Isa. Isso, mudando um pouquinho de assunto, então, do setor de papel e celulose para petróleo, né? Em relação ao petróleo, existe toda uma expectativa da alta demanda, além da crise da Rússia com a Ucrânia, que permanece no radar do investidor. Como que você avalia a expectativa para o petróleo e Petrobras, PetroRio e PetroRecôncavo, Pedro? A pergunta super difícil, né? Porque, assim, qualquer tendência de guerra, né, ou mesmo que tenha alguma disfunção nessa cadeia de suprimento, então, basicamente, para quem está nos ouvindo, assim, a Rússia exporta gás para a Europa, esse gasoduto passa pela Ucrânia, e aí eles querem construir um novo projeto que vai trazer mais gás lá para a Alemanha. E a Alemanha falou, olha, tudo bem, eu não quero me envolver com essa disputa da Ucrânia. A Ucrânia é onde passam atualmente os gasodutos. Então, criou uma disputa geopolítica ali muito grande, porque a parte da Europa tem interesse que a Rússia forneça esse gás, que é mais importante do que se eles mantiverem a Ucrânia isenta desse conflito. Assim, essa tensão política é muito séria, porque não tem ninguém para defender a Ucrânia, né? E aí, o que os Estados Unidos têm feito? Ele começou a subir o tom, falou, vocês não vão fazer isso, mas isso está indo para o preço do gás natural, que é ruim também para os americanos, né? Uma inflação mais alta requer uma taxa de juros mais alta para o mundo inteiro. Então, ninguém quer isso, ninguém quer o conflito, ninguém quer o confronto. Eu acho que, então, o que a gente pode ver, talvez, para frente, né? Uma capacidade aí de oferta, talvez, do Irã, que sempre esteve aí na lista negra dos Estados Unidos, talvez ele possa ser o fator X aí, o elemento surpresa, que vai conseguir vender petróleo e aí vai tirar essa escassez do produto, ou então eles conseguirem resolver essa questão da Rússia pacificamente, né? Então, e aí fornece o gás para a Alemanha e para a Europa, e aí você tira essa tensão política ali de invasão ou não para a Ucrânia. Mas assim, acho que a gente tem que acompanhar, porque o desfecho pode ser muito ruim. Agora é um que a gente chama de um upside risk, né? Se acontecer qualquer coisa, se escalar muito a tensão geopolítica entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e Europa, a probabilidade do preço do petróleo subir é maior ainda. Então, é um upside risk para a gente que tem a produção, né? Então, a gente surfa o preço do petróleo subindo. Uhum. Perfeito. E as chuvas em Minas Gerais, né, junto com a expectativa do mercado, né, de que o governo chinês pode diminuir a pressão sobre as siderúrgicas, fizeram o preço do minério dispararem aí em janeiro. Como é que os investimentos da gigante asiática em infraestrutura impacta nas cotações do minério também e também nas ações de Vale e Minas Gerdau? Vou separar em dois blocos. Acho que o
que a China tem mostrado é que tem vindo alguns indicadores fracos lá de produção, que é o que a gente chama de PMI, que é uma sigla bonitinha, que quer dizer, eles fazem uma entrevista com os gestores de empresas lá e perguntam, você está mais otimista ou pessimista com a sua produção? Então, basicamente, eles fazem esse compilado e a gente tem visto que tem se arrefecido, eles estão menos confiantes, menos otimistas com a produção industrial na China. O que o governo faz quando ele olha isso? Então eu preciso estimular. Então, ele vai liberando mais licenças, ele vai permitindo que grandes incorporadoras, que, por exemplo, estão quebrando, estão com problema de dívida, façam fusão, eles estão facilitado para que essas empresas continuem crescendo e executando obras. Então, assim, foi um ponto de inflexão isso. Então, quanto pior foi o resultado de produção industrial, mais o governo tem falado, construtores, incorporadoras, por favor, continue e vamos fazer mais. Então, toma aqui empréstimo, eles baixaram a taxa de juros. Acho que foi a primeira vez que eu vi taxa de juros caindo na China nos últimos 7 anos. E aí, isso aqui cria uma demanda a mais por aço, né, para construção. Isso aqui, quando a gente olha para as siderúrgicas na China, eles estão com uma restrição de oferta, então todas as que podem produzir já estão produzindo, voltaram a produzir recentemente. Eles têm uma redução por causa de poluição. Então, vai ter as Olimpíadas de Inverno agora em março. Então, o governo fica administrando isso. Olha, as que são eficientes produzem, mas também não vão produzir as ineficientes que poluem mais, porque senão vai afugentar todos os meus visitantes para as Olimpíadas. Né? Ninguém quer ver aquele céu cinza. Então, ponderando assim, quem pode produzir, isso é muito bom, sustentável para o minério de ferro. Então, por isso que a gente tem visto o minério de ferro voltou para $140. No finalzinho do ano passado, ele tinha chegado a $80. Então, foi uma super recuperação, porque o governo chinês tem mostrado que a gente precisa entregar crescimento. Então, o crescimento se dá por construção, se dá por aço, se dá por minério de ferro. Aí isso é o impacto para a Vale. A Vale se beneficia diretamente, então você vê que a Vale voltou muito o preço, né? Acho que nessa expectativa do minério de ferro continuar nesse patamar alto. Todo mundo estava imaginando que voltasse para os $70 e agora voltou para 140, então foi o contrário do que todo mundo achou. E para as siderúrgicas, é um outro jeito de você olhar, porque elas se beneficiam indiretamente. Então a China está consumindo muito. A própria produção de aço da China, que antes ela exportava, hoje ela consome tudo para ela. Então falta aço no mundo inteiro. Então isso é muito bom. Para o preço do aço continuar nesse patamar alto. Isso, para quem acompanha os Minas, Gerdau, é muito bom. Então, Gerdau se beneficia nos Estados Unidos quanto no Brasil em construção civil, o aço longo que a gente fala. E na Uzi Minas, principalmente, acho que o grande driver desse ano vai ser a volta das montadoras. Lembra que no Covid a gente produziu muito pouco carro. Esse ano a gente volta com a produção total, e aí todo esse aço geralmente vem da Uzi Minas, o aço plano. Então, assim, a gente espera um grande volume, e mesmo que o preço já esteja travado, assim, a gente vai ver uma grande recuperação de produção aí de montadora de carro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações, pela sua participação aqui com a gente no BMC Stock. Pedro de Marco, que é analista da Rich Capital. Obrigada, Pedro, pela participação. Boa tarde para você. Tchau, Ana, Isa, prazer. Prazer foi nosso. Bom, por aqui a gente segue, né, Isa, trazendo mais notícias aí do mercado, porque a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, autorizou a venda da Oi para um consórcio formado pelas operadoras Claro, TIM e Vivo. Os detalhes você confere na reportagem. A venda
de ativos foi aprovada mediante algumas condicionantes, como oferta de capacidade para operadoras móveis virtuais e plano de ocupação do espectro transferido da Oi. O relator também sugeriu que fossem concluídas cláusulas de fidelidade no caso de migração dos usuários da Oi Móvel, que não vai ser automática. A venda da Oi Móvel para os concorrentes foi acertada em dezembro de 2020, em leilão dentro do processo de recuperação judicial da operadora. O valor da operação foi de 15 bilhões e meio de reais e os recursos vão ser usados para reduzir a dívida da operadora. Em relação aos consumidores, a Anatel determinou que as operadoras Claro, Vivo e TIM apresentem planos de comunicação aos consumidores, contendo canais de comunicação para tirar dúvidas, direito de escolha de planos de serviços iguais ou semelhantes aos contratados com a Oi, direito de portabilidade a qualquer momento e não poderá haver migração automática de fidelização. Para ser concluída, a transação precisa ter a anuência prévia da Anatel e ser aprovada pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que já recomendou a aprovação com a adoção de medidas que reduzam os riscos de concentração de mercado. Aqui para o nosso mapa de calor, para a gente olhar, né, o setor de telefonia, começando então, olhando aqui, Oi BR3, que está agora recuando 0, está agora no 0 a 0, né, estava recuando agora há pouco. Né, o papel segue aí sendo comercializado a R$1, na verdade, R$1 foi ótimo, a R$1,07. Depois a gente vê Oi BR4, que está subindo agora, 2,29%, está aí na casa de R$1,79 o ativo. Né, já que a gente está olhando o setor, TIM agora recua 0,45%, né, com o papel a R$13,21 e Telefônica sobe 0,66% com o papel a R$50,01, Isa. Bom, agora a gente fala da Gerdau, porque o Conselho de Administração da empresa e da metalúrgica Gerdau aprovaram, então, metas que visam a redução de emissões de gases de efeito estufa. Em fato relevante divulgado nesta terça-feira, as companhias traçaram o principal objetivo de reduzir para 0,83 tonelada de CO2 para cada tonelada de aço produzida. No ano base de 2020, a emissão ficou aí em torno de 0,93 toneladas de CO2 e de aço. Para 2050, então, a empresa tem uma ambição aí ainda maior de atingir a neutralidade em carbono, conforme novas tecnologias disruptiva que surgem na produção da commodity, né, Hanna? Vamos ver então como estão as ações da Gerdau neste momento? Vamos olhar as ações da Gerdau e a gente aproveita também para olhar o setor, por que não? Vamos olhar então, Isa, rapidinho aqui, Gerdau, GGBR4, né, a gente vê aqui que está numa alta de 1,54%, está aí com o papel sendo comercializado a R$ 28,26. E Gerdau com ticker igual 4, tá também na alta aí, subindo 1,73%, na casa de R$ 11,76. Deixa eu aproveitar então aqui pra gente, né, olhar o setor, né, como um todo. A gente vê aqui, vai atualizando aos poucos aqui, conforme a gente vai colocando na tela. A gente já deu uma olhada nos tickers da Gerdau. Né, vamos falar então de CSN, que está aí com uma alta um pouco mais expressiva, subindo 3,72%. Vale vem logo em seguida, subindo 3,56%. Semin, 3,01%. Usiminas sobe 2,76%. Bradespar, 2,72% de alta. Ferbasa também está aí subindo 2,54%. E aqui no cantinho tem Aura Minerals, que sobe também 0,30% do setor, né? Tá aí as maiores altas do dia, Isa. Bom, Hanna, agora é a hora das análises e dos gráficos do Alex André, que já está com a gente aqui neste momento, 13 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Ele está fazendo virtualmente essa participação aqui com a gente para mostrar os gráficos do dia. É isso mesmo, Alex? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Hoje eu estou virtualmente, mas amanhã estarei presencialmente aí nos estúdios da BMC News, tá? Então, vou colocar a apresentação aqui. Hoje eu vou focar bastante em relação à China. Tem bastante gráfico para a gente comentar, bastante dado que tem despertado a atenção, principalmente nos
bancos, né, têm colocado aí uma menção em relação aos estímulos na China, como eu tenho falado anteriormente, mas acho que os gráficos ficam cada vez mais simples, né, para a gente entender como está o cenário por lá, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu só ver se está... Só quero que vocês confirmem para ver se está tudo certo. O Daniel não, é Hanna e Isabela, sempre confundo. Isso, tá certo, né? Tá certo aí, pessoal? Está na tela aí? Tá sim. Pode compartilhar, tá certinho. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse primeiro gráfico. Tá, ok. Obrigado, Isabela. Nosso primeiro gráfico aqui é em relação ao Nasdaq, né? Então, a gente tem um ponto muito interessante, né? Quando a gente compara em relação a esse movimento, né, de correção da Bolsa Americana em relação às ações de tecnologia. Esse gráfico a gente está falando aqui em relação ao preço-lucro, né? Ou seja, o PI, lembrando, né, que a perspectiva de earnings, né, daqui para frente, né, está girando em torno de 25 vezes, né? Antes estava tradando em 35, 30 vezes, né, o PI do Nasdaq. Agora, com essas quedas recentes, mostra-se, né, que chega ali no nível, né, próximo ali de 2007, 2008, né, então já começa a ficar atrativo em relação a esse patamar, e lembrando, em torno de PI, né, ou seja, está no patamar mais barato nos últimos 2 anos, né, então alguns analistas já começam a entender, inclusive ontem foi um movimento também que justifica esse ponto, né, inclusive Nasdaq subiu forte ontem, né, e mostra-se, né, ou seja, que o investidor já começa a olhar, né, ou seja, esse grande desconto e caçar boas oportunidades, né, em ações de tecnologia, principalmente as maiores, né, inclusive Apple reportou bons resultados, e hoje vai sair resultado também de Alphabet, né, da Google, fechamento do mercado, né? Bom, aí a gente tem esse gráfico aqui que a gente fala em relação a mercados emergentes, né? Esse gráfico do JP Morgan, que ele monta um basket, né? Ou seja, uma cesta, né, de países de mercados emergentes, né, de desempenho relativo contra, né, as ações europeias, né? Então, ou seja, os países emergentes, né, a maior parte China, né, que tem o maior peso aqui, mais de 40%, outperforma a Europa, ou seja, subindo mais de 6%, né, em comparação à Bolsa Europeia. Lembrando também, quando a gente pega, principalmente o gráfico de PI, também a gente observa um grande desconto em relação ao emerging markets com a Europa, e quando a gente compara Europa com os Estados Unidos, também a Europa está descontada em relação aos Estados Unidos. Né? A gente consegue observar esse movimento, né, os países mais descontados, principalmente os países dos mercados, né, emergentes, começam a ter a maior atratividade de fluxo estrangeiro, aqui como o Brasil, enfim, outros países, como a Rússia, também teve um movimento parecido no setor de energia, e também em alguns países como Turquia. Tá? Bom, aí a gente passa para esse gráfico aqui, né, do Morgan Stanley, né, que ele fala de alguns pontos interessantes, né, a gente fala aqui do Earnings Scorecard, né, ou seja, a gente pega aqui alguns pontos de EPS, né, de vendas, em relação aos principais setores do S&P 500, né, ou seja, olhando de ano contra ano, né, a gente consegue observar que a maior parte aqui, né, do setor aqui do S&P 500, né, a gente teve um aumento entre 10%, 15%, até mais de 20%, né, chegou a ter 60% de aumento de IPS, como o setor de materiais, né, os materials, mas teve uma queda também em relação a IPS do setor de utilities, né, quando a gente olha no 4º trimestre desse ano. Né. Quando a gente olha em relação a vendas, é um pouco interessante que o setor de energia teve um crescimento de 70%, né, ano contra ano, né, de sales, ou seja, uma contribuição de 3,5% do índice como um todo, tá? Então, esse é um ponto muito interessante que mostra, né, a perspectiva que a gente já deve observar daqui para frente, tá? Então, ou seja, um crescimento muito forte do setor, principalmente de energia, para a parte de petróleo, principalmente, a gente consegue observar lá fora, né, Exxon, Chevron, várias companhias, até as juniors lá nos Estados Unidos também se destacando bastante. E, por outro lado, a gente observar uma queda, né, por parte do real estate, né, uma menor relação com o aumento de juros nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, historicamente, a gente já consegue observar, né, que ao longo dos últimos anos, esses setores também, principalmente com o patamar do petróleo, enfim, essa perspectiva que até a gente escutou com o convidado anterior, o Pedro Demarco, da Rich Capital, que a gente consegue elucidar maiores informações sobre esse cenário de energia. Tá? Bom, aí um ponto interessante, já começa a falar sobre commodities, como eu estava falando sobre petróleo, minério, né, enfim, a gente traz o ouro, né, a gente pega aqui o preço, né, implícito do ouro, né, ou seja, né, a comparação dos ativos, né, ou seja, comparado aqui com o preço spot, né, o preço à vista, e de acordo com o Morgan Stanley, né, tem diversas as ações nos Estados Unidos, né, que em relação a ouro, né, ou seja, mineradoras de ouro por lá, né, tem dezenas, né, de oportunidades, né, de empresas listadas nos Estados Unidos, né, e no Canadá, né, inclusive a Aura, né, que é listada no Canadá, tem uma BDR aqui no Brasil, que é a única que tem uma relação mais direta aqui no Brasil, né. Mas lá fora, de acordo com o Morgan Stanley, eles colocam a
né, essa segunda empresa aqui no gráfico de barra, uma queda de 14%, né, ou seja, a gente consegue observar que as ações ligadas a ouro estão com desconto, né, em relação ao preço spot, ou seja, o preço à vista do próprio ouro, ou seja, significa que o ouro está subindo a cotação, né, ou seja, mesmo ali próximo de $850, né, a onça tenha recuado desse patamar, mas à medida que o ouro vinha subindo, né, ou seja, as ações não acompanharam esse movimento, né, então tem ações que não acompanharam 14, 15, até 17% desse movimento do preço do ouro. Então, tem esse certo desconto, tá, em relação ao preço do ouro spot, tá? Então, a Morgan Stanley, a preferência deles é essa ação, a Polymetal, tá? Então, eles falam tanto em relação de geração de caixa, né, e outros movimentos que a companhia vem fazendo anteriormente, a Polymetal é a preferência do Morgan Stanley por lá, tá? Então, ficar atento em relação a esse papel, de acordo com o próprio banco em relatório, tá? Bom, aí a gente começa a falar sobre, lá na China, né, já começa a pegar esse ponto, China, Estados Unidos, né, um ponto bem interessante desse gráfico, acho que serve de lição bastante para a gente entender o seguinte: o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao CPI, né, ou seja, em relação à inflação do consumidor americano e a inflação do consumidor chinês, né. Um ponto bem interessante que a gente consegue observar nessa linha azul, né, mais escura, o CPI nos Estados Unidos, né, chegando ali num patamar muito alto, né, ou seja, a gente consegue observar ali tanto o PCI, né, ou seja, que é a inflação observada pelo FED, chegando a bater a 5%, e o CPI na China bateu ali próximo de 1,5%, 1,75%, né, ou seja, o que a gente consegue tirar de conclusão? Né, que a inflação dos Estados Unidos está acima da meta, né, a inflação da China está próxima à meta. Isso significa claramente que os Estados Unidos precisam aumentar juros por lá e a China não necessariamente, né. Então, a gente tem diversos pontos, tanto internos na China em relação a alimentos, não pesou tanto em comparação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o principal ponto é a relação, a mesma coisa que a Europa, aqui no Brasil, que é a questão de energia. Isso vem pegando bastante a parte no core ali do CPI. Mas um ponto interessante para a gente lembrar aqui é que na China está no movimento de corte de juros, né? E nos Estados Unidos está acontecendo um movimento, né, inclusive vai começar em março agora, um movimento de aumento de juros nos Estados Unidos. Então, esse é o principal ponto que o mercado está enxergando. E essa descorrelação, ou seja, os Estados Unidos aumentando a inflação, a China, consequentemente, diminuindo a inflação, né, agora recentemente, né, diminuindo um pouco do impacto, apesar de ter aumentado também nos últimos meses, mas a ativa é menor comparado aos Estados Unidos. Isso mostra até mesmo um certo estímulo, né, do governo chinês em flexibilizar a sua política monetária por lá, e os Estados Unidos não tem tantas alternativas assim, tá? Ou seja, acelerar o tapering, né, como anunciado, e também de quantas altas de juros vão acontecer por lá. O mercado trabalhando em 3 e 5, mas também tem players já falando em torno de 7 aumentos de juros, tá? Bom, aí a gente passa um ponto bem interessante, que a gente já começa a entender qual foi o movimento na Bolsa Americana, né, que justificou essas quedas recentes. Acho que um ponto bem interessante, que eu já falei diversas vezes aqui, que é um ponto que tem que observar, que é a questão de EPS, né, e também de sales, né, principalmente entre o múltiplo, né, EV sales, né, Enterprise Value e vendas, né, ou seja, esse múltiplo também é muito interessante para a gente avaliar, principalmente esse empresa de tecnologia, né, e a gente consegue observar que a partir do primeiro trimestre, né, primeiro, segundo, terceiro, o quarto trimestre foi muito acelerado ao longo de 2021, né, que foi um movimento muito acentuado de revisão de lucro para baixo, né, então, ou seja, a gente teve uma revisão de lucro, né, de revisada ali entre 20% até próximo de 5% agora no quarto trimestre de 2021, ou seja, reduziu drasticamente as revisões de lucro, as expectativas estavam muito altas, e agora, né, os já começam a projetar, né, essa questão do lucro, né, mais baixo, né, comparado anteriormente, principalmente em relação com essa incerteza de quantos aumentos de juros vão acontecer, esse movimento, né, também inflacionário nos Estados Unidos, que também está acontecendo no mundo inteiro. Então, ou seja, o Brasil fez a lição de casa, já subiu juros, né, já até demonstra o sentimento do apetite do estrangeiro, né, por ter um fiscal aí mais em relação a juros, né, ou seja, a política monetária, por assim dizer. E nos Estados Unidos, né, a gente tem um movimento que ainda vai começar o ciclo de aumento de juros, né, então isso já começa a revisar para baixo as expectativas por lá, tá? E quando a gente pega em relação à avaliação relativa de preço-lucro na China, né, então a gente vem falando nesse seguinte contexto, né, se a China está trabalhando, né, no seu desconto, né, comparado aos Estados Unidos, né, e qual é o desconto, né, do próprio MSCI China, né, ou seja, o índice aí medido pelo MSCI, né, nos últimos 12 meses para trás e medido pelo 12 meses para frente, né, projetado ali preço-lucro.
média, né, de preço-lucro em torno ali de 11 vezes, né, 11 vezes e meia, né. E agora, quando a gente pega em relação ao desvio padrão, né, quando a gente consegue observar que agora o preço-lucro do MSCI China está batendo ali a média, né, ou seja, está chegando ali próximo à média e já começa a mostrar, né, o respectivo preço ponto de entrada, né, olhando principalmente para esse gráfico. Claro que a gente não está falando de ações específicas, a gente está falando aqui do basket, né, como um todo de China, né, que a gente tem observado em maior parte dos gestores, eles têm, né, deixado de olhar um pouco o real estate pela essa relação de dificuldade, né, ou seja, que tem encontrado por lá. Inclusive, eu vou passar um gráfico falando sobre isso, que é um desafio, né, o setor de real estate, que tem uma parte muito grande ali, próximo de 1/3 da economia chinesa depende desse setor, mas também o setor de tecnologia que vem ganhando cada vez mais notoriedade, apesar dessas questões de restrições, né, ou seja, todas essas polêmicas envolvendo o setor de tecnologia na China. Aí a gente traz esse gráfico aqui que a gente fala sobre unidades vendidas ano contra ano na China, né, e parece que melhorou, né, mas não é bem assim, tá? A gente está olhando somente o ano contra ano. Uma queda de 30%, né, já chegou a bater 50%, né, no começo de janeiro, agora recuperou-se um pouco ali, chegou a bater menos 30% de ano contra ano de unidades vendidas na China, mas se observar, né, tirar esse indicador aí de ano contra ano e observar somente, né, o mês contra mês, a gente consegue observar que o cenário ainda não melhorou nesse sentido, tá? Ou seja, a gente está observando quedas entre 30% até 40%, 50%, né, de unidades vendidas. Isso também demonstra ali um VGV menor da parte das companhias, né, em relação a lançamentos, né, as companhias lançam porque tem muito estoque e com muito estoque o preço fica mais barato, né, ou seja, porque não tem um VSO mais alto, ou seja, o volume de sobreoferta, ou seja, a velocidade de venda dos imóveis tem diminuído drasticamente também na China. Então, é um efeito em cascata, isso também demonstra na saúde financeira das companhias em relação, né, ao próprio pagamento, né, dos bonds, em relação a, não só ligados à economia lá na China, mas também ligados, né, lá fora, né, bonds externos, tá? Bom, aí que a gente consegue traduzir agora, né, todo esse cenário, né, ou seja, o cenário de real estate ainda está bem desafiador por lá, mas o que mostra um ponto interessante é o seguinte: quando a gente pega o consenso, né, de EPS, né, ou seja, o consenso de lucro para 2022 na China, primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, respectivos aqui, cada barra tem a sua cor, né, ou seja, essa barra mais escura é o quarto trimestre, acho que vale a pena olhar mais para o quarto tri, né, ou seja, mais para o final do ano. Quais são os setores aí que tem a maior perspectiva? Se a gente olhar o IT, tecnologia não tem nenhuma grande novidade, né, em relação a esse sentido. A gente consegue observar que ainda tem esse grande desafio, né, a gente não tem nenhum grande aumento em relação a lucro, mas o setor de industrials, né, principalmente no segundo trimestre, deve observar um grande aumento, né, inclusive não só na China, mas também nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, o setor de industrials, com o aumento de juros global, aumenta essa atratividade, né, historicamente. Mas se a gente observar ao longo do ciclo, a gente vai ter ali, principalmente o setor de healthcare, financials, utilities, né, o índice como um todo, né, até o próprio state que puxa, né, o índice, né, então a gente tem essa linha pontilhada, o índice, né, a gente consegue observar que o MSCI China, ele tem um ponto ali que o primeiro trimestre desse ano, né, é o pior momento, né, em relação a lucro, e a partir do segundo, terceiro, quarto trimestre, vem melhorando cada vez mais, né, então a gente pode chegar aí com uma relação de crescimento de até 50% para o final desse ano, tá, falando para o quarto trimestre de 2022, ou seja, a gente pode ter um movimento de reversão, ou seja, de aumento, tá, das ações chinesas, claro, né, se essa perspectiva de consenso de lucro acompanhar, né, a perspectiva das ações dos próximos meses, tá? Incluído também com os estímulos do governo diretamente, tá? Um outro gráfico que a gente pode também reportar em racional, né, sobre a China, é a questão da demanda de aço, né, que a gente sabe principalmente que a China, né, é uma grande, né, enfim, uma grande demandante em relação a aço, né, tanto em relação às próprias, a própria demanda interna e a questão externa, né, ou seja, a relação de importação de aço. A gente consegue observar que o pior momento já passou, né, e agora a de aço deve chegar próximo ali né, a zero, né, ou seja, quando a gente pega em relação à demanda comparado ali com a oferta, né, de aço no mercado, e isso deve ali zerar e até mesmo apresentar um movimento de crescimento, tá? Quando a gente pega aqui esse gráfico, a gente está falando de crescimento de ano contra ano, tá? A gente está vendo aqui uma queda de demanda de aço de ano contra ano, chegando próximo de 8%, tá? Uma queda de 8%, e o mercado enxerga ali que pode até mesmo zerar, né, essa questão de crescimento, chegar já a apresentar um número positivo ao longo de 22, tá, comparado com esse movimento que o mundo necessariamente
né, da questão da China nesse tipo de movimento de aço, tá? Então, ou seja, a China ela tem um papel muito importante nesse movimento, e os próprios estrategistas vêm colocando até mesmo a questão, né, do preço do minério, enfim, e toda a demanda de crescimento global, né, dependente de China, tá? Acho que é um ponto interessante para a gente falar por aqui, tá bom? Então, esses são os principais gráficos de hoje. Deixa eu só tirar a apresentação aqui. Isabela e Hanna, para a gente sempre comentar aqui os principais gráficos, né, e trazer as oportunidades para o investidor. Tá certo, obrigada, Alex André, que volta amanhã com mais gráficos aqui pra gente na quarta-feira, né, Alex? Boa tarde para você. Obrigado, Isabela. Obrigado, Hanna. Bom, agora eu falo da BTG Pactual, que comunicou ao mercado que acertou a compra de 100% da Elite Investimentos. Os valores não foram informados ainda e o banco explicou que a aquisição faz parte da estratégia de expansão do segmento de assessoria de investimentos. A transação está aí sujeita às aprovações regulatórias do Banco Central e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então vamos dar uma olhadinha como estão as ações do BTG Pactual neste momento com o mapa do calor com a Hanna Beltrão. Hanna? Vamos dar uma olhada aqui, sim, né? A gente já começa então, né? Até olhando um panorama aqui, dei uma atualizada, ainda não atualizou? Agora sim, agora atualizou. A gente já consegue então ver, inclusive, o setor aqui dos bancos digitais. A gente vê então o Banco BTG Pactual BPAC 5 está recuando 3,18% e o ticker BPAC 3 está aí com uma queda de 1,54%. Já em relação às outras empresas do setor, né, Banco Pan também está aí nas quedas, recuando 4,48%. E nas maiores altas tem Banco Inter, né? O BID3 sobe 6,20%, BID4 5,18% e BID11 está aí numa alta de 4,89%. E a gente segue, né, trazendo mais notícias agora sobre o setor de energia, né, já que a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, avança em planos para a construção de novas usinas solares de maior porte. Vamos ver os detalhes na reportagem. A abertura de propostas de fornecedores para a construção de cerca de 250 megawatts-pico em projetos solares foi marcada para o início de fevereiro. Com isso, a CEMIG avança em seus empreendimentos fotovoltaicos maiores em sua estratégia de retomar o crescimento orgânico no setor de geração de energia renovável. O diretor de geração e transmissão da elétrica, Tadeu Carneiro da Silva, afirmou em comunicado que a licitação aberta pela companhia prevê a contratação de empresas responsáveis pela obra e equipamentos para 3 empreendimentos solares. São eles o de Boa Esperança, Jussante e Três Marias Flutuante 1, localizados em Minas Gerais, estado que é prioridade no plano de investimentos da companhia energética. Todos tiveram energia vendida no Mercado Livre através da comercializadora do grupo. Atualmente, a atuação da CEMIG no mercado de energia solar está concentrada em pequenas usinas com até 5 megawatts, enquadradas na modalidade de geração distribuída. Segundo a companhia, a licitação deveria ter sido aberta em novembro do ano passado, mas acabou sendo postergada devido à disparada do preço dos equipamentos e a dificuldade da cadeia de suprimento observadas na época. A CEMIG está avançando também com a ampliação da potência de pequenas centrais hidrelétricas. Novas máquinas na PCH Poço Fundo devem entrar em operação em abril, ampliando a capacidade instalada da usina em mais 15 megawatts dos atuais 8 megawatts. E a Três Tentos confirmou nesta manhã que fixou em R$ 9,60 o preço por ação no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, né, o follow-on da companhia. A oferta consiste na distribuição de 500 mil ações e o valor da oferta foi estabelecido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido junto a investidores institucionais sob a coordenação do Banco BTG Pactual, contratado então para auxiliar a empresa no processo de book building. Bom, e a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, concluiu aí a aquisição
de 80% da Lux do Brasil Indústria e Comércio. A compra foi aprovada pela diretoria da companhia em novembro de 2021, com base no estabelecido do Estatuto Social e não está sujeita à deliberação de Assembleia Geral, assim como pelo CAD em janeiro deste ano. Segundo a companhia, a transação está alinhada à estratégia de longo prazo da CBA de ampliar a capacidade de alumínio reciclado e vai contribuir com o compromisso de produzir alumínio com uma pegada aí de carbono cada vez menor, além de possibilitar sua entrada no segmento de ligas secundárias. Ana, vamos dar uma olhadinha então no mapa do calor para ver como estão as ações, Ibovespa, índice, dólar. Vamos dar uma geral aí. Vamos dar uma geral, nesta vamos olhar terça-feira. aqui. Vamos lá então ver como é que estão, né, os papéis aqui. Deixa eu até sair aqui do setor elétrico, vou colocar o índice geral aqui. Vamos lá então começar pelo Ibovespa, que agora sobe 0,67%, está na casa dos 112.912 pontos. Ele abriu o pregão hoje nos 112.143 pontos, chegou numa máxima de 113.302 pontos e numa mínima também, né, de 112.134 pontos. A gente vai monitorando aí para ver, né, tá encostando novamente nesses 113 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, né, a gente vê a tela bem dividida. Vou começar então falando das maiores altas de hoje, que tem, né, os bancos digitais, como a gente falou agora há pouco, a gente falou de Banco BTG Pactual, Banco Inter, né, o Banco Inter segue aí subindo, né, o ticker de 11, 5,04%. Depois a gente vê a Vale, né, subindo 3,82%, CSN 4,03%, Embraer sobe 3,20%, Braskem 3,11% de alta. Tem também Magazine Luiza, né, do setor de varejo, subindo 2,29%. Do mesmo setor, tem Pet subindo 0,90% e Via 1,69% de alta. As empresas do setor de petróleo também aparecem por aqui. Tem Petri 4 subindo 2,19%. Depois tem também Semin 2,72% de alta, Bradespar 2,68% de ganhos também. IRB também aparece aqui subindo 1,53%, Melios sobe 1,37% agora também. Tem também as papeleiras aparecendo por aqui, tem Suzano subindo 1,20%. Aí aparecem também as aéreas, tem Azul subindo 0,51%, os bancões também sobem, Itaú sobe 0,53%. Deixa eu até dar uma olhada aqui para a gente ver então, né, como é que estão. Tem também Banco Bradesco subindo 0,31%. Aí aparece Redditor também subindo 0,54%, Natura 1,94%. Engie 11 sobe 0,76%. E aí a gente vê então, né, a gente vai para o outro lado aqui para a gente ver as maiores quedas, como é que estão os setores hoje, né? Da mesma maneira que Banco Inter está na maior alta do dia, o Banco Pan está, né, figurando aqui na maior queda, caindo 4,39%. Depois aparece 3R Petróleo, recuando 3,71%. Fleury está recuando 3,36%, Iguatemi está aí caindo 3,20%, JHSF do mesmo setor recua também, né, recuando agora 2,80%. Positivo cai 1,60%, BR Malls, né, ainda falando do mesmo setor, JHSF, Iguatemi, BR Malls também está aí recuando. A gente viu várias empresas do setor de varejo subindo, mas Grupo Soma está aqui desse outro lado, recuando agora 1,93%. Depois a gente vê também JBS caindo 0,28%, Multiplan 1,40% de queda também, assim como Apvida, que cai 2,21%. Depois tem, né, falei de JBS, tá quase confundindo os nomes aqui, mas tem também Minerva recuando 2,41%. As empresas do setor elétrico também aparecem por aqui, a Let6 cai 1,13%. Depois Taesa, 0,71% de queda também. Vamos então dar uma olhada para a gente ver como é que está o dólar nesse momento, até atualizando aqui, né, que a última entrada que a gente fez, a gente falou que o dólar estava, né, sendo comercializado a R$ 5,28. Vamos ver então agora, o dólar recua
0,48, 47% agora e está na casa dos R$ 5,27. E o barril do petróleo está também recuando. Petróleo Brent cai 0,17%, comercializado a $89 o barril. Petróleo WTI também cai 0,26%, vendido a $87 o barril também, Isa. Nós temos também as bolsas europeias que fecharam em alta agora há pouco, com indicadores atestando o fortalecimento da economia. As bolsas fecharam, então, o primeiro pregão de fevereiro em alta em semana de balanços aí. Foram divulgados PMI da zona do euro, da Alemanha, do Reino Unido, que a Giovanna Locatelli trouxe mais cedo aqui para a gente no estoque. A decisão de política monetária também do Banco Central Europeu e do Banco lá da Inglaterra também estão entre os indicadores. O desemprego na zona do euro caiu, então, 7% em dezembro, pouco abaixo aí da expectativa de queda de 7,2%. A mais baixa desde o início da série em abril de 1998, o que corrobora então com a percepção de fortalecimento econômico nesses dados. O investidor então acompanhou aí uma série de PMIs, né, publicados logo cedo, como eu disse, na zona do euro, na Alemanha. A atividade industrial, inclusive, na zona do euro, avançou aí 58,7 em janeiro, abaixo da prévia, mas o menor nível aí de agosto desde o ano passado. Na Alemanha, subiu 59,8 pontos em janeiro, abaixo da previsão também de 60,5 pontos. E no Reino Unido, aí, o PMI caiu a 57,3 pontos em janeiro, acima da previsão, que era de 56,9 pontos. Então, aqui dando panorama das bolsas da Europa, Frankfurt com alta de 94%, Frankfurt fechou com alta. Bolsa de Londres também com 0,95% de alta. Alta também em Paris com 1,43%. Madrid fechou em alta também de 1,29%. Stocks subiu também, sobe neste momento ainda 1,13% de alta. Então essas são as principais notícias do mercado financeiro lá da Europa. A Hanna já trouxe um panorama aqui e o BMC Stock vai chegando ao fim. A Hanna Beltrão volta mais tarde então no BMC Business, né, Hanna? É isso aí, né? A gente já consegue até ouvir o sobe som aqui, né? O pessoal do marketing está chegando, quem acompanha a BMC News sabe, o pessoal aqui gente, já tá, né? O pessoal tá ouriçado aqui, o pessoal tá por aqui, né? A gente fica segurando aqui, né, Isa, para não cair na gargalhada aqui, porque só Jesus na nossa causa. Então, é isso, gente. Vai ficando por aqui o BMC Stock. Eu volto mais tarde com o BMC Business, né?